cumprimentar todas as pessoas que nos seguem através das redes sociais, também cumprimentar o Henrique, o público e, claro, os meus colegas aqui de painel para padrinharem também esta estreia aqui convosco. É um prazer também aqui estar. Bom, a questão de ir em último é precisamente que já tive a oportunidade de ouvir aquilo que poderiam ser alguma, digamos, uma pluralidade de opiniões, mas que neste caso me parece de um consenso do qual também partilho em parte. Ou seja, o Parque da Cidade é sem dúvida um projeto no qual achamos que existe uma necessidade. A centralidade daquilo que é um espaço de equipamento de lazer para o concelho, como existe, por exemplo, noutros. Claro que é emblemático, no caso de Loures, por exemplo, a existência do Parque da Cidade. Toda a gente conhece Loures e o seu Parque da Cidade. E isso para Odivelas pode ser muito bom também e reconhecemos também isso. De notar também que há aqui uma coisa que foi dita pelo colega de painel João Carvalho, que referiu que há um investimento avultado, há um investimento que nós não temos também certeza se pode escalar ou não, são coisas que podem acontecer e que frequentemente acontecem com certo tipo de obras, especialmente de uma dimensão superior, e existindo esse risco e esse aumento do ponto de vista do custo, há também outros equipamentos que necessitam talvez de alguma manutenção. Ainda assim, não obstante desse facto, volto a dizer, é algo que faz sentido existir e creio que estamos todos aqui 4 odivelenses. Eu, com 25 anos de vida, sou odivelense há 25 anos também, e a existência de um parque da cidade é algo que faz sentido. Agora, há uma coisa que nós não podemos desassociar, que é, há uma frase típica que em política o que parece é, e de facto é mesmo assim, não é inocente, a meu ver, que um projeto seja apresentado para umas autárquicas, antes dessas mesmas autárquicas, como um grande projeto, a bandeira desse mesmo mandato, e que depois seja iniciada no último ano desse mesmo mandato. Parece-me que o único objetivo de arrastar já para o ato eleitoral seguinte, e se tudo até correr relativamente bem, no mandato seguinte é quando acaba por estar finalizado e aproveita-se e usa-se para 3 mandatos apenas. Isso é um caso que me parece de relevância e que não é inocente. Não obstante, mais uma vez, que a obra faça esse mesmo sentido. Num outro ponto, também a questão relativamente às verbas, novamente, que, a meu ver, exige, claro, uma fiscalização atenta, perceber se as coisas são verdadeiramente bem aplicadas e se o espaço, de facto, é tudo aquilo que está a prometer e não apenas uma medida eleitoralista de bandeira à partida. Dito isto, acho que é, novamente, relevante a criação do Parque da Cidade e a sua construção. Acho que é uma medida de saudar, acho que vai fazer muito sentido para um concelho que muitas vezes é visto, e acho que isso é uma bandeira de todos aqui nesta mesa, todos os partidos em Odivelas. Eu acredito que é de retirar o seu caráter de cidade dormitório a uma cidade e um concelho que nos últimos anos tem sido apenas isso, um parque dormitório para a grande cidade de Lisboa, e que tendo um equipamento como este permite, a meu ver, por exemplo, no fim de semana, momentos de lazer, que os odivelenses fiquem no concelho e que olhem para o concelho numa outra perspectiva de pertença, não apenas é o sítio onde durmo e onde não tenho qualquer tipo de ligação. Nesse sentido faz, a meu ver, todo o sentido da sua existência e da sua criação. Do ponto de vista do aproveitamento político, dos timings, podem dizer, claro, que houve alguns atrasos, houve burocracias, sabemos que em Portugal há muitas e não quero estar a desconfiar por desconfiar. Parece-me é que o histórico político português diz-nos que acontece, ou que parece em política de facto é apenas assim. Bom, a questão do orçamento de Estado acho que rapidamente se transformou numa novela de Estado. Eu diria que neste momento é isso que se está a passar. Mas parece-me que era algo já previsível a quando das eleições, ou seja, acho que aqui o principal responsável é claro, chama-se Luís Montenegro, e foi toda a arrogância e a prepotência que teve desde o primeiro momento após as eleições que levou inevitavelmente ao estado que estamos a viver hoje em dia. Portanto, a culpa não é do Chega, nem do PS, nem de mais ninguém. Não, eu já vou fazer a justa divisão das mesmas, mas primeiro e em primeiro lugar, o grande responsável e o primeiro responsável neste caso foi Luís Montenegro. No pós-eleições, achou que os tais 20, 30 mil que o Miguel falava há pouco de diferença eram sinónimo quase de uma maioria absoluta e que podiam governar como bem entendessem. Esqueceu-se que não é esse o caso. O caso é que as pessoas, e essa questão de em democracia, quem ganha governa. O sistema democrático é um sistema complexo. Nós vivemos numa realidade em que nós votamos nos nossos representantes, que constituem maiorias parlamentares e que estão, de acordo com aquilo que permite a Constituição, disponíveis para fazer ou não acordos. E isso é assim que resulta todo o cenário parlamentar português, que depois resulta em soluções de governo.
Ou seja, não é por um partido ter mais um voto que obrigatoriamente tem que governar. Acho que isso passou em 2015 da forma que passou. O primeiro culpado, no caso, Luís Montenegro, porquê? De facto, os portugueses deram uma resposta muito clara ao que queriam. Queriam romper com aquilo que tinham sido os 8 anos de António Costa do socialismo e queriam uma maioria à direita. Uma maioria à direita composta por 2 partidos, essencialmente. E foi aí que, mesmo se calhar, a Iniciativa Liberal não conta? Não, para mim não conta. Total, lamento, nem tenho a capacidade de os rotular diretamente como direita para aquilo que eu acredito que é a própria direita. Nem o próprio PSD, mas no caso da maioria da dimensão parlamentar, vou considerar para o efeito. Mas no caso daquilo que foi as eleições, os portugueses quiseram uma maioria à direita. Uma maioria negociada entre PSD e Chega, que o Chega se predispôs desde o início. Por muito que até, se formos analisar a frio, pudesse ser uma coisa negativa para o partido. Porque se pensarmos bem a realidade de outros partidos que serviram de suporte para um governo de um partido dito de maior dimensão, o resultado, passado algum tempo, foi desastroso. Lembro-me, claro, sempre do CDS e da sua morte, agora reavivada às cavalitas daquilo que é o PSD. Depois, não havendo a abertura negocial, não querendo constituir uma maioria, achando que se estaria a governar com uma maioria absoluta, tendo uma maioria que eu nem sei se chega a ser bem uma maioria relativa, uma coisa muito tenue, muito frágil. Obviamente que estavam sujeitos a outro tipo de cenários, nomeadamente em questões de projetos que fossem apresentados, por exemplo, pelo PS ou pelo Chega, que acabassem por ser aprovados contra aquilo que o PSD desejava. Outro culpado desta situação, e que com muita curiosidade vejo agora o papel ativo que tem tido, é Marcelo Rebelo de Sousa, que agora apela à estabilidade, apela à negociação orçamental, apela a que haja uma solução, mas que na altura não conseguiu antever isto. Ou não quis antever isto, porque claramente um político como Marcelo Rebelo de Sousa, que é talvez na arena política ao dia de hoje, aquele que tem, ou um daqueles que tem o maior faro e o maior instinto político, não conseguisse perceber que isto ia acontecer. E achas que alguém leva a sério já? Isso depois já são outras. Não quero entrar nas teorias de Joe Biden, mas compreendo um pouco, compreendo a pergunta. A questão agora entre o PS e o PSD que tem acontecido. Bom, nós colocámos na disposição inicial de ter uma negociação orçamental com o PSD. Isso é claro, foi público, numa fase inicial, com um orçamento feito, obviamente, entre as duas partes. Não é apresentar um orçamento, por favor, a prova que eu quero continuar a governar. Não foi isso que Luís Montenegro quis, como sabemos. Luís Montenegro preferiu ir a correr negociar com o Partido Socialista. E, obviamente, eu aqui tenho que compreender a posição do Partido Socialista, que impôs as suas posições, como é completamente natural numa negociação. Ora, o PSD entrou numa fase de desespero que, bem, vou ter que aceitar qualquer coisa, senão, garantidamente que não. É também com algum espanto, depois, que o Luís Montenegro faz a tal proposta irrecusável, o que quer que a expressão irrecusável queira dizer é muito relativa de quem a recebe, e é nesse momento que Pedro Nuno Santos faz uma coisa que eu, por acaso, não estava minimamente à espera, que é consegue fazer, eu a achar que ele estava completamente encurralado para ter que deixar passar, e ele consegue fazer uma contraproposta que é completamente inaceitável para aquilo que era o programa da Aliança Democrática, porque não pressupõe uma redução fiscal que era a grande bandeira daquilo que era a Aliança Democrática, especialmente para os jovens, e isto tornaria o programa de governo totalmente uma realidade desfigurada daquilo que era inicialmente. Ora, no meio de todo este cenário e no meio deste bate-bola político, que é o que eu acredito, eu neste momento não acho que haja negociações já praticamente, ou aquilo que vimos da intervenção de Pedro Nuno Santos em direto até nos telejornais, não foi uma intervenção, não foi uma intervenção de uma perspectiva negocial, foi um bate-bola político. Já estamos a tentar ver em quem é que se põe as culpas para quando isto possivelmente for abaixo ou não, ser o responsável aos olhos dos portugueses. Agora, se me perguntarem vai haver orçamento ou não vai haver orçamento, eu, ao dia de hoje, não tenho resposta. Eu prefiro dizer assim porque já tive a certeza de uma coisa, já tive a certeza da outra, neste momento não a tenho. E o que eu posso dizer é que a posição do Chega até agora, neste momento, ainda que possam ter havido algumas mudanças, mas porque o sentido de responsabilidade do país assim o exigia, consoante as ocorrências, os episódios que não aconteceram, é tentar avaliar aquilo que será melhor para o país. Independentemente disso, poder ser em parte prejudicial ou não ao partido. Que foi o que o Chega fez no pós-eleições com a negociação, a possível negociação do governo, e é o que está a fazer agora com a negociação orçamental. Assim, em resumo, em traços gerais, diria que era isto também para não arrastar o tempo. Foi e sempre foi uma zona pautada por imensos conflitos e imensas divergências.
As notas iniciais que dava só é que de facto fez ontem um ano do bárbaro ataque que o Hamas fez perante um país e um povo livre e democrático, que foi o povo de Israel, e que de facto merece a nossa mais vil condenação sem qualquer tipo de pudor ou de qualquer tipo de politicamente correto naquilo que é. O Hamas é um grupo terrorista como o Hezbollah o é, ponto final nesse sentido. Relativamente àquilo que tem sido um grande mal... Israel não é um país terrorista? Não, Israel não é um país terrorista, Israel é um país democrático e um país livre. No caso aqui, o grande problema que aquela zona tem tido e que o tem desde 1979, salvo erro, 1979, chama-se de facto a República Islâmica do Irão. Desde que houve a Revolução Iraniana, que constituiu não só um cancro para o povo iraniano, que se viu privado de toda a liberdade e até desenvolvimento a nível social, a nível de direitos que já tinha antes de 79, viu-se neste momento completamente inundado numa república atrasada, retrógrada e que pauta inequivocamente aquilo que é o extremismo islâmico. Ora, basta ver até a bandeira do Irão, a mudança que houve. Atualmente o símbolo no interior da bandeira do Irão simboliza aquilo que é o nome de Allah. Antigamente tinha um leão que era o símbolo da força daquilo que era a Pérsia e a antiga Pérsia. Atualmente o que existe é um financiamento claro de países islâmicos em redor de Israel, a tudo o que são grupos terroristas que tentam de facto minar a existência do Estado de Israel. Ora, podemos dizer, e há uma coisa que fica bastante clara, que é que cada morte de uma criança ou de um civil palestiniano para mim vale tanto como a morte de qualquer outra pessoa, uma vida que se perde e que devemos lamentar e que não deve de facto ser o caminho, e de facto que a guerra nunca será nesse sentido o caminho. Agora, uma coisa que não podemos deixar de dizer é que é impressionante e há uma imagem que eu penso que pauta precisamente bem aquilo que se passa no Médio Oriente neste momento e na questão entre os grupos terroristas armados e o Estado de Israel, que é aquilo que são os soldados israelitas na frente da batalha com aquilo que são os seus civis atrás. E depois o Hamas e o Hezbollah, literalmente ao contrário, a usar crianças, escolas, hospitais, o que seja, como verdadeiros escudos humanos para morrer, para conseguir algum tipo de simpatia do ponto de vista de quem gera a arena internacional política e que depois tem, naquilo que é um verdadeiro, e querendo agora ser um pouco mais ligeiro nas palavras, fantoche, pateta, ou o que lhe queiram chamar, que é o secretário-geral da ONU, que é a persona não grata em Israel e que eu vou ser muito sincero, tenho pena que uma pessoa nacional não possa ser persona não grata no nosso próprio território, porque também, muito sinceramente, poderia ser por aquilo que tem sido a sua péssima atuação neste tipo de conflito. Tenho a certeza que Guterres é a persona não grata em Israel, mas que certamente será uma persona muito grata naquilo que seja a sede do Hezbollah ou do Hamas, porque de facto é o que ele tem feito, é um favor àquela zona, ou um favor, neste caso, àqueles grupos. E no caso, para terminar, para não me estender mais, acredito, obviamente, que é um conflito complicado, acredito que é um conflito que sempre esteve presente, mas que teve períodos, obviamente, de maior calma e maior passividade, mas que, com o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, naturalmente que as coisas escalaram e que agora não podem, obviamente, culpabilizar Israel pela defesa que tem feito e que tem feito há décadas de todo o ataque que tem sido alvo à volta daquilo que é o seu Estado.